Olá pessoal do sétimo ano, vamos dar sequência aí à trabalheira, né? Na aula anterior a gente começou a ver sobre os seres vivos, sobre o ecossistema e principalmente sobre os grupos de classificação, a forma com que os seres vivos são classificados. Nós vimos lá a classificação taxonômica, que leva em consideração as características físicas, morfológicas, que aproximam os seres, e a classificação filogenética, que leva em consideração as características evolutivas. Na taxonomia nós temos os 5 reinos, e na filogenética esses 5 reinos então foram colocados em 3 domínios. E hoje, nessa videoaula, eu vou tratar de 2 desses domínios, o domínio Arquea e o domínio Bactéria. Bom, esses domínios, esses dois são formados aí por seres unicelulares chamados de procariontes. Isto mesmo, os procariontes. Os procariontes são seres cuja principal característica, e é o que dá o nome a eles, é não terem o material genético organizado em um núcleo. Presta atenção, eu não estou dizendo que ele não tem material genético. Todo ser vivo possui material genético. Até os vírus, que não são considerados ainda seres vivos, também possuem material genético. O que eu estou dizendo é que este material genético não está organizado em um núcleo. Pois bem, os procariontes, então, com essa principal característica, não ter núcleo organizado, são seres unicelulares que podem viver tanto na ausência do oxigênio, sendo chamados de anaeróbios, ou na presença de oxigênio, sendo chamado aí de seres aeróbios. Eles se reproduzem de maneira assexuada, ou seja, sem a produção de células reprodutoras, até porque eles são seres unicelulares, não teria como. E essa reprodução assexuada a gente chama de bipartição, em que eles vão fazer cópias deles mesmos. Também existem alguns seres que conseguem, algumas bactérias que conseguem se reproduzir também de forma assexuada por um processo chamado de conjugação. Você está vendo aqui nessa fotinha aqui, ó, são bactérias que vão trocar material genético uma com a outra através do seu citoplasma. Uma vai passar material genético para a outra, mas ainda é uma reprodução assexuada, porque não tem produção de células reprodutoras. O primeiro domínio, então, o domínio Arquea, são formadas pelas arqueabactérias, e elas são assim denominadas porque no início acreditou-se que elas é que deram origem às bactérias atuais, mas não, tá? Tanto as arqueabactérias quanto as bactérias tiveram o mesmo ancestral no início. Mas depois que se dá o nome, depois que se dá aquela classificação que nós vimos lá em taxonomia, em filogenia, depois que foi dado o nome da espécie, o nome do grupo, esse nome permanece, está certo? As arqueabactérias, vou falar de 3 grupos. A primeira que eu falo aqui são as halófilas. As halófilas são aquelas bactérias que vivem em lugares com grande concentração de sal, como no Mar Morto. Foi o que a gente viu no 6º ano, naquele trabalho que nós fizemos sobre o Mar Morto. Nós trabalhamos lá a questão da química, a densidade, nós fizemos aquela experiência do ovo, Nós fizemos lá o cartaz com aquele lá pisca-pisca, ficou bem bonito, lá do show da Luna. Então são as bactérias halófilas, elas vivem em grande concentração de sal, como no Mar Morto. Segundo, são as bactérias termófilas, de termologia, de temperatura. São bactérias que vivem, arqueabactérias que vivem em condições extremas. Elas vivem naquelas fendas vulcânicas, como essa você está vendo aí na foto, e onde nessas fendas vulcânicas há a liberação de enxofre, e somente elas que conseguem viver lá. Elas conseguem produzir a sua energia, o seu, entre aspas, o seu alimento, através de um processo de transformação química deste enxofre. E por último, as bactérias, as arqueabactérias chamadas de metanogênicas, são bactérias que no seu processo de alimentação elas liberam o gás
metano, que é altamente inflamável. As bactérias metanogênicas são encontradas em lugares pantanosos, por isso que o pântano, né, os pântanos têm cheiro bem forte, que é o cheiro do metano, que é o cheiro aí bem forte mesmo. Elas vivem nos lixões, né, nos aterros sanitários. Aqui você está vendo a foto aqui, e que elas fazem a decomposição dessa matéria orgânica, e aí esse gás precisa ser queimado, como você está vendo aí, né? Tá saindo fogo aí para cima, é o gás metano liberado por estas arqueobactérias. E as arqueobactérias também vivem no intestino de animais ruminantes, é elas que fazem lá no intestino lá dos boizinhos, das vaquinhas, que conseguem fazer a digestão da celulose. O segundo domínio, o domínio bactéria, então formado aí pelas bactérias. E quando se fala em bactéria, logo se pensa em doenças. E sim, as bactérias são causadoras de doenças bem graves, que eu vou tratar aqui algumas com vocês. Mas as bactérias também são extremamente importantes para o equilíbrio, né, do ecossistema, da biosfera toda. Vou passar então alguns exemplos da importância das bactérias e como nós, seres humanos, nos aproveitamos destas bactérias. As bactérias são importantes na questão da fermentação, né? Elas consomem matéria orgânica e liberam gás carbônico, e esse gás carbônico é que promove a fermentação. Então todos os produtos aí à base de fermentação, né? Produção de combustível na produção aí do fermento do pão, junto com os fungos, é claro. As bactérias, elas também vivem em uma simbiose, né? Já sabemos que a simbiose é o amor, um ser não vive sem o outro, não é? As bactérias então do tipo Rhizobius, elas vivem associadas às raízes de plantas leguminosas, e elas são importantes então para absorver o nitrogênio e passar para estas plantas. E as bactérias também estão presentes no nosso intestino, lá os lactobacilos, certo? Então, essas bactérias, elas regulam o funcionamento do nosso intestino. Se não fossem as bactérias, nós não iríamos aos pés, a gente não passava o fax, tá ligado? Entendeu? Então é isso aí, as bactérias são importantes para o meio ambiente como um todo. Bom, agora a gente vai para as bactérias patonogênicas, bactérias causadoras de doenças. Existe uma grande quantidade de doenças causadas por bactérias. Eu vou passar aqui algumas delas. Aí no material que está em PDF aí na sala de vocês, na sala virtual do Moodle, eu coloquei 10 doenças causadas, provocadas por bactérias. A primeira delas aqui então que eu vou falar é o botulismo. O botulismo é uma doença bacteriana que é transmitida através de alimentos em conserva contaminados, né? Esses enlatados. Um bem clássico assim, né, é o palmito. E qual é o problema? Por que era o palmito, será que estava contaminado lá na árvore, que estava contaminado, né? E abre um parênteses, pegar palmito do mato, né, que não te pertence, você vai entrar num mato qualquer aí para pegar palmito, é crime ambiental. A não ser que você mesmo, né, plante o seu palmito, aí é diferente. Para você entrar aí, né, no mato qualquer aí para ir pegar palmito, isso é crime ambiental. Por quê? Porque o palmito, essa palmeira, quando você corta ela lá na parte de cima, que é o que você vai consumir, essa parte de cima da planta é a chamada gema apical. Ali estão as células que promovem o crescimento da planta. Quando você corta ali, ela para de crescer. Então você realmente mata a planta, tá? Então fica a dica aí, se orienta, né? Orienta os adultos também aí. No mercado não tá tão caro assim para comprar, não. Olha só. Então não é a planta que estava contaminada, mas o recipiente aonde esse palmito foi colocado, né? Se foi feito de qualquer jeito, aquela tampa daquele vidro de conserva, aquela tampa lá de alumínio, né, que estava com ferrugem por dentro, aquilo lá estava contaminado, e isso vai passar pro alimento, tá bom?
O que essa bactéria provoca? Ela libera uma toxina e esta toxina vai causar paralisia muscular. Tá, professor, eu vou ficar sem andar isso por um tempo? Não, meus queridos. Não sei se você sabe, mas a nossa respiração ela é controlada por um músculo. O pulmão, né, professor? Não, não é o pulmão. É um músculo chamado diafragma. É um músculo que nós temos bem, vou dar uma levantadinha aqui, bem no meio do nosso abdômen. É um músculo que separa o nosso peito do da nossa barriga, do nosso intestino. E esse músculo é que faz a gente respirar. Então essa bactéria, ela vai causar parada muscular e vai parar o músculo da respiração e você simplesmente então vai morrer aí por asfixia, não vai conseguir respirar. Tá? Esta bactéria, essa toxina, ela é usada pela medicina no Botox. Sabe lá que as mulheres ficam assim? Oh, o meu cachorrinho, a expressão é sempre a mesma. Alegria. Tristeza. Indiferença. A cara é sempre a mesma. Por quê? Porque esse Botox é a toxina e ela causa paralisia muscular. Então, músculos da face aqui eles travam, por isso que não fica enrugado, mas fica sem expressão nenhuma. Seguindo, segunda doença bacteriana, o tétano. Ela é do mesmo grupo do botulismo. A bactéria que causa o botulismo se chama Clostridium botulinum. E a bactéria que causa o tétano se chama também Clostridium, só que tetani. Lembrando daquela classificação que a gente viu lá dos animais, para a bactéria é a mesma coisa. Elas vêm junto até o gênero Clostridium e Clostridium. Só que uma é Clostridium tetani e a outra é Clostridium botulinum. Então são bactérias bem próximas uma das outras aí. Bom, o tétano também é transmitido aí, então através de ferimentos, né, por contato com objetos contaminados. A gente conhece muito o tétano do prego enferrujado, né, mas não é só o prego, né? Isso aí pode estar no asfalto, aí você caiu, se ralou todo de bicicleta aí, né, seu animalzinho. Aí vai chegar em casa, tua mãe vai passar álcool para te ver, para te aprender a andar direito de bicicleta, colocar as rodinhas de volta aí. Tá? Então assim, ó, as pessoas quando sofrem um acidente, caem de moto, alguma coisa assim, elas têm que depois levar um soro, né, que é para não desenvolver o tétano. E nós temos também a vacina para o tétano, a vacina chamada DTP. Tá? É uma tríplice bacteriana, uma vacina que serve para 3 bactérias. Lembrando que vacinas, elas servem para proteger. É o próprio causador da doença que está atenuado, está mais fraco. Você vai receber então este causador da doença que está mais fraco através da vacina e o seu organismo vai começar a reagir e produzir anticorpos. E quando você entrar em contato com a doença, você já tem defesa preparada. O soro é diferente, é a defesa já produzida. Entendeu? É que nem lá o soro antiofídico para picada de serpentes, tá certo? Bom, o tétano ele causa também problemas musculares, só que ele não causa paralisia muscular que nem no botulismo. O tétano ele causa contrações, os músculos começam a se contrair, né? O tétano inclusive ele era conhecido aí, né? Porque as pessoas se dobravam, ficavam todas tortas. E um dos primeiros sintomas do tétano é a necrose, é o apodrecimento do local onde aconteceu o ferimento. Próxima doença aqui que eu trago é o impetigo. Hoje nós vivemos aí o corona, mas um tempo atrás aqui, há alguns anos aí, nós vivemos o impetigo, que é transmitido, causado, melhor dizendo, por 2 bactérias, 2 tipos de bactérias. O Staphylococcus aureus, tá? E o Streptococcus pyogenes, nomes bonitos, né, galera? Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes. Bom, essa bactéria ela causa problemas. Na verdade, o Staphylococcus aureus é uma bactéria aí danada, ela traz vários problemas, tá?
problemas intestinais bem graves. E no caso do impetigo, essas duas bactérias, ela traz problemas da formação de bolhas, né, com pus na pele, tá? E é altamente contagiosa, tá? Nós tivemos um problema aí na cidade de Brusque, vocês ficaram sem aula e nós fomos para a escola limpar cortina, ventilador, mesa, brinquedo das crianças. Rapaz, acho que passamos uma semana inteira limpando a escola. Ainda bem que não mandaram de novo dessa vez, achando que a gente... Ah, professor não pega, quem pega é só as crianças. Vamos lá limpar a escola. Que sorte que as pessoas estão evoluindo aos pouquinhos. Tá? Outra doença que também temos casos aqui é a chamada leptospirose. A leptospirose é uma doença bacteriana transmitida através da urina do rato. Tá, mas como assim, professor? Na minha casa não tem ratos. Eu durmo com o meu gatinho em cima da cama, não com o rato. É o seguinte, pessoal. A leptospirose ela é comum em épocas de enchente, de alagamentos, porque daí os ratos que estão lá nos bueiros, nos córregos e urinam lá, quando vai vir a enchente, né, vai trazer toda essa água, esse bueiro para a rua. As pessoas vão andar e vão entrar em contato então com essa urina do rato. E aí vão ter a leptospirose, que vai causar fortes dores no corpo, tá? Fortes dores no corpo, dores de cabeça, e vai atacar o fígado. E se não for tratado, é lógico, né? A pessoa vai ter que procurar um tratamento, porque ela não vai aguentar a dor. A pessoa pode morrer aí por problemas no fígado. Salmonela. Salmonela, eu gosto de dizer que ela é a doença bacteriana da festa, sei lá, da festa de casamento, da festa de aniversário, do almoço de domingo, né? Porque ela é transmitida aí por alimentos contaminados aí como frango e ovos, principalmente aí os ovos aí de frango naquela maionese, né, que foi feita lá. E esta bactéria ela ataca o intestino e ela causa, rapaz, né, uma dor abdominal incrível, tá? A pessoa não vai aguentar de dor, vai ter muita diarreia, vai ter muita dor no intestino, e ela vai ter que ir para o hospital para receber o medicamento, para fazer o soro, porque ela vai perder muita água. Tá? Então a salmonela é dose, tá? Ela, inclusive quando tem contaminação de salmonela em algum aviário, né, onde lá as aves acabaram sendo contaminadas, elas têm que serem, né, tem que matar essas aves, tem que enterrar elas aí, tem que limpar todo aquele aviário lá, né, porque senão a contaminação dela é muito séria mesmo, tá? A proliferação ela se espalha com grande facilidade e isso é bem comum acontecer, tá? Então a gente tem que ter cuidado com os alimentos aí que a gente consome, ok? A hanseníase. Hanseníase também muito comum no nosso país. A hanseníase ela é caracterizada por apresentar manchas na pele, como essa que você está vendo aqui. Essas manchas elas têm uma característica especial, né, em que você perde a sensibilidade, ou seja, você toca ali e você não sente, você perde o tato. Essa que é a característica desta mancha. A hanseníase ela era, né, nos tempos aí bem antigos, conhecida como a lepra, tá certo? É a mesma bactéria, a lepra. Só que a lepra ela já é o estágio final da hanseníase. Como assim? Essas manchas, se não forem tratadas, elas vão evoluir e aí vai começar a provocar a necrose. Mais uma vez, necrose é destruição, começa a destruir a pele, a musculatura, o órgão vou usar uma palavra melhor para necrose, então o apodrecimento, apodrece e você vai começar a perder, né, estes órgãos. Lepra que era muito comum aí no Império Romano, né, você que
fez catequese e outras atividades religiosas, aí já ouviu falar sobre lepra, né? Sobre a cura dos leprosos, certo? A vacina, existe uma vacina que não é específica para a hanseníase, né? Traço lepra, que é a BCG. Vou falar dela agora na próxima doença, mas essa vacina BCG também serve para dar uma certa imunidade à hanseníase. E a última bactéria que eu vou comentar aqui nessa videoaula, para ela não ficar muito extensa, né? Tá tudo lá bem escrito também no material em PDF, é a tuberculose. Esta é clássica, né? A tuberculose, essa doença bacteriana, causada por uma bactéria conhecida como o bacilo de Koch. Bacilo porque a forma da bactéria, ela tem essa forma, né, que você está vendo aí na imagem aí, de microscopia, essa forma de bastão, né, de um canetão, vamos dizer assim, canetão de quadro. E Koch é o infectologista que descobriu que esta bactéria era a causadora, né, da tuberculose, bacilo de Koch. A tuberculose clássica, e que a maioria das pessoas já ouviu falar, é a tuberculose pulmonar, que vai atacar então o sistema respiratório. Ela vai provocar tosse seca e contínua durante semanas e semanas, e se não for tratada, ela vai levar os pulmões à falência e você também vai à falência. Falência financeira, professor? Não, você vai a óbito, né? Você vai morrer. Mas não te preocupa, porque a tuberculose, ela tem tratamento. O tratamento é feito com antibiótico, né? Toda doença bacteriana é tratada com antibióticos. Eu vou fazer uma próxima aula a respeito de antibióticos para você entender um pouquinho, tá? E essa tuberculose, então, ela é tratada com um antibiótico específico para tuberculose, e o tratamento é bem longo, dura 6 meses e tem que ir até o final o tratamento. Se você não fizer o tratamento até o final, a bactéria não vai, né, elas não vão ter morrido todas, e como elas se reproduzem muito rápido, elas vão voltar e você vai estar doente de novo. Existe a tuberculose miliar, que é quando a tuberculose sai do pulmão e vai chegar então para a corrente circulatória e vai se espalhar para outros órgãos. Aí ela costuma ser fatal, né? Porque você não tratou lá no pulmão enquanto era tempo, e ela vai se espalhar e vai ficar difícil tratar. A tuberculose óssea, que não é muito comum, mas ela, né, vai trazer aí prejuízos também, tá? Tem tratamento, mas ela vai danificar aí os ossos. E a tuberculose ganglionar, o nome é feio, mas nós temos no nosso corpo estruturas chamadas gânglios, que é no pescoço, nas axilas, tá? E nas tuas virilhas. E elas, eu vou te explicar bem fácil isso, porque está no 7º ano, não vou complicar a tua vida. Elas são umas pequenas bolinhas que nós temos, né? Aonde ficam armazenadas células de defesa, tá? Então é ali que essa tuberculose vai atacar, o que a gente chama de sistema linfático, tá? Um sistema de defesa do nosso corpo, e a tuberculose que ataca neste local. A vacina para a tuberculose é chamada BCG. É uma sigla para Bacilo Calmette-Guerin. Bacilo porque é a forma, né, o formato da bactéria que eu falei agora, e Calmette e Guerin, né, são esses dois senhores aqui, são os infectologistas aí que desenvolveram esta vacina BCG. Ah, professor, nunca tinha ouvido falar disso aí. Pois é, você não tinha nem aberto os olhinhos ainda e você já tinha recebido essa vacina. É a primeira vacina que a gente recebe ao nascer, é aquela que deixa a marquinha no braço, né, que ela vai infeccionar, e ela tem que infeccionar. Significa que o teu corpo está reagindo, então é porque ela está funcionando. Tá? Então essa vacina que a gente recebe, a BCG, Bacilo Calmette-Guerin, é a vacina para
a proteção, a prevenção à tuberculose e é a mesma que também serve para prevenir a hanseníase, da lepra. Mas ela não é específica para isso, mas ela ajuda a proteger. Ela é específica para a tuberculose. Outro detalhe sobre vacina que você tem que entender é o seguinte, nenhuma vacina, para falar a verdade, é 100% eficaz. As vacinas aí são 99%, 99, alguma coisa aí, por cento eficazes. Né? Então mesmo que você esteja vacinado, há uma chance de você contrair uma doença. Mas eu garanto para vocês que a chance de você contrair uma doença não estando vacinado é muito, mas muito maior. Tá? Então assim, ó, quando tem as campanhas de vacinação e tudo mais, como a gente vai ter agora aí a campanha de vacinação para gripe, né, do H1N1, que é vírus, você tem a oportunidade, você tem que fazer vacina. Não cai nessa onda aí, gente, de vacina é coisa do governo para matar as pessoas, a terra é plana, não sei mais o que, essas coisas anti-ciências. Porque tem dois tipos de anti-ciência, né? Essa anti-ciência que se fala, a terra é plana, tanto faz, não vai me prejudicar de maneira alguma. Tá? Se você quer pensar que a terra é plana, beleza, cara. Tá? O problema é teu. Agora, você pensar que vacina é coisa do governo para matar as pessoas e aí você não toma a vacina, aí passa a ser um problema meu. Porque você está falando de uma doença, né, de doenças altamente contagiosas. Né? Então aí essa anti-ciência ela é muito perigosa. Porque está colocando em risco não a tua vida apenas, que não quer tomar a vacina, porque acha que isso é coisa do governo para matar as pessoas. Mas você está colocando em risco a vida de outras pessoas. É a mesma coisa agora, né? Isso é besteira, isso que está acontecendo desse vírus, isso é besteira. Não, não é besteira não, cara. Não é besteira não, tá? Então, se você precisa sair a algum lugar, né, que eu espero que você não precise, se você vai sair, né, você tem que usar a sua máscara. E não adianta usar máscara aqui no queixo, cara. Eu nem vou falar a semelhança que é isso, né, porque eu estou dando uma aula para o 7º ano, aqui não estou dando aula para o ensino médio. Mas tem que usar a máscara, usar direitinho, né, lavar bem as mãos quando chegar em casa, tomar os cuidados necessários. Tá? Vamos se cuidar, galera, vamos se cuidar mesmo. Eu disse que ia falar numa outra videoaula, mas eu vou aproveitar agora para falar do antibiótico. O antibiótico ele é usado então para se tratar doenças causadas por bactérias. Na verdade eu vou falar bem como é que foi produzido antibiótico na aula sobre fungos, tá? Mas o que você precisa saber é o seguinte: por que é que os antibióticos são controlados, que você não pode comprar um antibiótico sem receita? Porque quando você começa a tomar qualquer antibiótico por qualquer motivo, as bactérias elas conseguem se adaptar, né? São seres que vão conseguir evoluir e se adaptar. E aí aquele antibiótico que fazia efeito, você consumiu ele demais, sem necessidade, as bactérias vão se adaptar a este antibiótico e esse antibiótico não vai mais fazer efeito. E isso é um problema bem sério, quando você ouve falar uma superbactéria resistente que está causando uma infecção no hospital, não sei o que, né? Uma infecção hospitalar. Uma infecção hospitalar é causada por uma bactéria. Geralmente é uma bactéria tão super resistente que nenhum antibiótico está dando conta. Por isso que antibiótico tem que ser muito bem controlado, por isso você não pode comprar sem receita. Bom, gurizada, eu dei uma explicada aqui então sobre esse assunto de procariontes, esses dois domínios, o arquea e o domínio bactéria. Na verdade é um assunto que eu já tinha adiantado lá no 6º ano para vocês, porque como eu taquei muito rápido, né? Taquei muito rápido não, mas o conteúdo era pouco e sobrou tempo e eu falei sobre isso ano passado para vocês, aproveitei o tempo, né? Já que estávamos na escola, vamos estudar. Eu já tinha passado isso para vocês, a gente está recapitulando aqui no 7º ano agora. E o material está aí, né? Continue assistindo as videoaulas, eu vi que deu uma melhorada aí nas visualizações, né? Nessa última que eu coloquei já deu uma melhoradinha um pouco, vamos continuar valorizando o trabalho dos seus professores, todos estão aí trabalhando para que vocês continuem tendo essas aulas aí, valeu? Então aí um grande abraço a todos e cuidem-se!
Cheiro.